Olá, você que nos acompanha, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida nessa noite de terça-feira. Que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente e que cada momento em que nós nos debruçamos nessa expressão não temas, isso seja um refrigério, um conforto para a sua vida. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão precioso de meditar na palavra de Deus e logo em seguida já veremos o texto de hoje. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por este momento tão precioso para as nossas vidas de meditação, de devocional, de reflexão. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor assim nos abençoe com a tua palavra, que seja o nosso alimento sólido, ó Deus, aonde podemos mastigar e ver os sabores e assim, ó Deus, ser nutrido e assim também enriquecido pela tua bendita palavra. No nome de Cristo Jesus, eu te peço a tua bênção, ó Deus, para todos aqueles que terão acesso, ó Deus, a esta meditação. Que o Senhor os abençoe grandemente. Fala, Senhor, aos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra ali em Josué capítulo 1. Nós vimos vários textos aí e no livro de Deuteronômio e agora Josué capítulo de número 1, o versículo de número 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos aqui então a palavra de Deus para Josué. Vimos ali no capítulo 31 de Deuteronômio, na semana passada, Moisés dizendo isso ao povo e dizendo a Josué. Mas agora é o próprio Deus dizendo a Josué. Vamos ler aí os versículos de 1 até 9, para você entender e compreender este não temas, pois a gente pensa que é só ouvir Deus dizer, né? Fique tranquilo, calma, né? Estarei contigo, e você pensa que só isso basta. Porém, vamos dar uma olhada aqui nesta palavra e refletir um pouco sobre este não temas de hoje. O texto diz aí, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Este, o Senhor, falou para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra agora especificamente para Josué, naquele momento tão importante, mas também um momento principal ou talvez ali um momento decisivo na vida de Josué, pois
não tem mais Moisés ao seu lado. E Josué agora vai ter que liderar. Nesse sentido, nós podemos refletir em nossas vidas todas as vezes que nós somos então conduzidos para algo totalmente novo na nossa vida, onde nós antes tínhamos alguém para nos instruir, tínhamos um mestre, um professor, os nossos pais, mas de repente agora você tem que lidar com aquilo sozinho. Pensa naquele momento da sua vida em que você não tem mais alguém para te orientar se você fizer errado, alguém para você recorrer se caso você errar em algum procedimento, em alguma questão. E você, para quem que eu vou recorrer agora? Moisés não está mais lá. Moisés morreu, né? Como o próprio Deus diz aí para Josué no versículo 2, meu servo Moisés está morto e agora é contigo, agora é você que vai levar o povo. É claro que Josué caminhou vários anos com Moisés ali no deserto. Ele pôde ver grandes coisas e coisas incríveis aconteceram com Moisés e que Josué presenciou. Josué foi um servo fiel ali de Moisés, foi um braço direito de Moisés, mas agora a bola está com Josué, né? É ele que tem que conduzir o povo e nesse sentido ele não tem alguém do seu lado como ele estava ao lado de Moisés. E nós passamos por situações desse tipo. Eu me lembro de algumas vezes, não foi uma vez, mas algumas vezes, né, de ser instruído por alguém no trabalho, de ser treinado, de passar pelo treinamento, e no treinamento é tudo muito fácil, né, mas de repente sai do treinamento e fala, agora é contigo, agora é você que faz. E ali você fica, e agora? Né? Porque no momento do treinamento você tira a dúvida, você pergunta, você corre atrás, mas agora é contigo, você que tem que fazer. E quantas vezes a gente faz coisas erradas, né, porque a gente está aprendendo, e ali naquele momento Josué ele teria que conduzir o povo sozinho, né? Sozinho em que sentido? Ele era o líder. Ele teria, lógico, né, os príncipes de cada tribo, ele teria ali os anciãos, ele teria ali Caleb, ele teria várias pessoas ali que os auxiliariam. Mas Josué sabe que nenhum deles ali era como Moisés. Moisés, como o próprio Deuteronômio termina dizendo que ele foi um grande profeta, que não houve outro, nem antes e nem depois dele, outro como Moisés. Ou seja, Josué foi treinado pelo melhor, e agora esse melhor não está lá e não tem outro igual a ele. Então, dá para notar a angústia ou talvez a preocupação de Josué naquele momento. E essa palavra do Senhor ali foi muito importante para o coração de Josué, que estaria liderando naquele momento, pois ele entenderia que a presença de Deus seria suficiente. Deuteronômio 31, Moisés falou para Josué, mas agora o próprio Deus está dizendo isso para Josué. O mais interessante desses 9 versículos é que por 3 vezes nós vemos aí a expressão ser forte e corajoso, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Ou seja, essa ênfase que Deus está dando aqui para Josué é de, olha, não desanima, vai lá, seja forte e corajoso, empenhe-se nisso, né? E a palavra não temas do versículo 9 não significa que pode ficar tranquilo, Josué, que eu vou estar do seu lado, mas eu vou fazer tudo. Não, de forma nenhuma. Quem faria era Josué, ou seja, Josué tem responsabilidades para que tudo corra bem. E ele poderia ficar tranquilo no não temas aqui do versículo 9, aqui está a presença de Deus.
Josué não precisava temer a solidão ou a liderança solitária naquele momento, porque Deus estaria com ele. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nessas três colocações aqui, onde Deus fala até o versículo 9, e depois no versículo 10, agora Josué começa a falar com o povo, nós vemos aqui também que no versículo 7, ele diz assim: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Fazer segundo toda a lei. Também no versículo de número 8 fala: não cesses de falar deste livro da lei. E no versículo de número 8 ainda, ele diz, segundo tudo quanto nele está escrito. Por 3 vezes esta referência à lei é lembrada aqui para Josué, para que ele então seja forte e corajoso, mas para que ele também observe a lei. Observe os mandamentos de Deus, observe a palavra de Deus, observe, para nós seria hoje, observe a Bíblia, observe a palavra do Senhor, observe as Escrituras. Não, cuidado para fazer segundo toda a lei, cuidado para andar segundo a palavra. E então, seja forte e corajoso para cumprir isto que Deus está então colocando para Josué, e ele coloca aí uma promessa: se você fizer isso, Josué, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, no final do versículo 8. E aí ele conclui a palavra: não te mandei eu? Deus está ordenando para Josué, não é um pedido ou um conselho. E muitas vezes as pessoas colocam isso como um conselho, mas não é. Não te mandei eu? Ou seja, aquilo não era só um conselho ou uma sabedoria para que Josué tivesse sucesso na sua empreitada agora na liderança do povo, mas que ali era uma ordem de Deus, que você tem que ler a lei, você tem que cumprir tudo, cuidado, que ele diz no versículo 7, cuidado em fazer segundo toda a lei. Faça segundo toda a lei, vai ser bem sucedido. Então, seja forte e corajoso para cumprir toda essa lei. Seja forte e corajoso para conquistar essa terra. Seja forte e corajoso porque eu estou contigo. E ali então não temas, entra nesse terceiro momento, de Deus está com ele, para então não tenha medo. Algo interessante nos comentários bíblicos que me chamou muita atenção nesse texto é de um teólogo que vai dizer algo interessante para as nossas vidas, porque nós olhamos para esse texto e pensamos assim: então se eu cumprir a lei, se eu fizer a minha parte de cumprir a lei, então vai dar tudo certo. Então, e tem uma outra questão, a segunda é que as pessoas pensam assim: então Deus está falando não temas, então é só eu fazer, cumprir o meu chamado, que Deus então eu não preciso temer meus inimigos. E aí começa a vir os medos, as preocupações, as angústias, até como o próprio Josué teve ali no capítulo 7, quando quando o povo perdeu para a cidadezinha de Ai. E ali então, porque não obedeceram a palavra de Deus, e então Josué no capítulo 7 tem que cumprir a palavra de Deus. Ele tem que fazer o que é certo, e ali a palavra de Deus a lei de Deus era que dominava. E ali então ele, obediente à palavra de Deus, então apedreja Acã, para que todo o povo então seja abençoado e sejam vitoriosos sobre a cidade de Ai, que depois no capítulo 8 eles vão vencer, e vão vencer muitas outras batalhas, exatamente porque cumpriram segundo a lei de Deus.
E aqui nós temos então algo interessante que um teólogo vai dizer, e eu queria trazer isso para a nossa compreensão, porque não é cumprir a vontade de Deus, obedecer a palavra e assim então eu não preciso temer. Não, não é bem assim que Josué 1,9 nos coloca. Mas este autor, pensando ali nos registros originais e olhando para estas expressões repetidas de ser forte e corajoso, ser forte e muito corajoso, não mandei eu ser forte e corajoso no versículo 9, ele vai dizer que o texto está afirmando que Josué não estará sozinho no seu esforço por obedecer à lei. Olha que interessante. Josué não estará sozinho no seu esforço por obedecer à lei. Ou seja, ele não vai obedecer à lei por ele mesmo, mas Deus vai capacitá-lo a obedecer à lei. Isso muda tudo, porque não é a nossa disposição em obedecer a palavra de Deus, mas é Deus em nós nos fortalecendo para obedecer a palavra. Eu não estou obedecendo de mim mesmo, mas o Espírito de Deus que está me capacitando a obedecer a palavra. E é isso que acontece também quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo em João 16, que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou, e assim então nos traria esse impulsionar para cumprir a vontade de Deus. Esse teólogo ainda diz assim: ao contrário, a obediência e o sucesso serão desfrutados na presença do Senhor Deus, o qual outorgou tanto a lei quanto as promessas. Josué não será bem-sucedido por obedecer às instruções de Deus. Ele terá sucesso porque Deus está com ele para capacitá-lo a obedecer à sua instrução. É diferente a forma de observar. Para líderes cristãos, este autor ainda vai dizer, para líderes cristãos a importância do estudo da palavra foi reconhecida na ordem do apóstolo Timóteo, em 1 Timóteo 4, de 11 a 14. E também em Romanos 5 e capítulo 5 e capítulo 6. Paulo também trata do papel da graça de Deus no perdão e na salvação como um meio de vitória sobre o pecado. E nesse sentido, à semelhança de Josué, cristãos não são bem-sucedidos espiritualmente porque obedecem à lei de Deus. Pelo contrário, Deus, por meio de Cristo, capacita-os a terem vitória sobre o pecado. 1 Coríntios 15, 57. Nesse sentido, Josué teria vitória e não temeria nenhum mal que pudesse vir sobre a sua vida, porque Deus o capacitou a obedecer. Porque Deus, assim, o encheu do seu espírito para que ele lembrasse da palavra e cumprisse a palavra do Senhor. Não é uma obediência cega ou uma obediência obrigatória, mas uma obediência estimulada e uma obediência que Deus estava capacitando Josué para esta obediência. E nesse sentido, nós podemos então agora compreender por que muitos crentes acabam se frustrando e não têm sucesso e vitória como Josué teve. Porque pensam que é só ler a Bíblia e ler e orar e fazer ali cumprir as suas regras como uma obrigação e que tudo vai bem. E aí começam a verificar que não está indo nada bem. E não conseguem compreender que eu preciso ler a palavra, compreender esta palavra, mas pedir para Deus, Deus me capacita para obedecer essa palavra.
Porque por mim mesmo eu não vou conseguir. Por nós mesmos a carne milita contra o Espírito, como Romanos 8 diz. E porque a carne milita contra o Espírito, nós então lutamos e não queremos fazer o bem, como Paulo também diz em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero estou constantemente fazendo. Por quê? Porque precisamos desse Espírito em nós para obedecer a palavra. Sem o Espírito Santo não teremos capacidade para obedecer a palavra. Não teremos esse impulsionar de Deus em nossas vidas para cumprir o que Ele mesmo determinou. Por isso nós cremos nesta questão do monergismo e sinergismo. O monergismo significa que é Deus quem está agindo e trabalhando em nós. Lembra de Filipenses? É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. É Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está operando em nós. É Deus quem está nos capacitando para obedecer a palavra e, obedecendo a palavra, então, chegar nas promessas, porque aquele que é fiel para fazer a promessa, ele também mantém os recursos para nós alcançarmos as promessas. É algo muito mais profundo que uma mera obediência cega ou uma obediência de uma subordinação ou de uma submissão sem sentido, mas é algo transformador, onde Deus age em nós para que assim então façamos, para que assim então realizemos, e realizando a vontade de Deus pela sua palavra, venhamos então a alcançar as promessas. É algo maravilhoso para nós, e é algo que nós precisamos pedir para Deus. Deus, me capacita, me ajuda a cumprir a tua palavra, me ajuda, porque eu sei que cumprindo a tua palavra eu vou alcançar as promessas do Senhor. E Josué foi um homem que alcançou muitas vitórias. Quando se comparado ali no livro de Josué, em um determinado momento ali, o livro mostra quantos povos Moisés foi vitorioso e quantos Josué foi vitorioso. E nós vemos ali um número muito maior, porque Josué obedeceu. Se ele então realmente não temeu. Por que ele não temeu? Porque ele sabia da presença de Deus com ele. E por saber da presença de Deus com ele, ele foi capaz também de reconhecer o seu erro, de reconhecer o seu pecado, de ver aonde ele havia errado ali com Acã no capítulo 7, e entendeu que enquanto Deus estava com ele, tudo ia bem. Mas quando ele tentava fazer do seu jeito, então as coisas saíam fora de controle. Por isso, meu querido irmão, você não precisa temer. A palavra de Deus nos traz nessa noite, nesse verso, não temas, mas você tem uma responsabilidade. Você precisa ser forte e corajoso, e você precisa ler a palavra, você precisa compreender o que Deus requer de você para que você alcance esta promessa de um caminho próspero e bem sucedido no versículo 8. Porque os tímidos e covardes, estes não alcançarão vitória, eles não serão bem-sucedidos. E quando se trata das questões espirituais, Apocalipse diz que os tímidos e gente fraca não herdará o reino de Deus. Por isso, nós precisamos ser fortes e corajosos para o que Deus nos capacitou, para o que Deus nos chamou. E correr atrás, voltar atrás, é algo que Deus não espera de nós. Por isso, não tenha medo dos desafios que Deus te chamar a fazer. Não tenha medo, né? Porque se Deus está contigo, a presença de Deus vai te capacitar para cumprir a vontade dele. A presença de Deus
né? Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas Deus é contigo, não para você sair declarando e determinando as coisas que você quer. Ele vai estar contigo para que você cumpra o que Ele quer. Ele vai estar contigo para te capacitar e tirar todo o medo para enfrentar os desafios do futuro e tudo que virá pela frente, mas para enfrentá-los segundo a vontade dele, segundo a palavra dele, segundo o que está nas Escrituras. Porque Deus, ele não vai nos capacitar e nos dar uma ousadia, vai nos fortalecer, né, nos deixar fortes e corajosos para fazermos qualquer coisa, para agirmos de qualquer maneira. Não, de forma nenhuma. Deus não vai contra a sua própria palavra. Deus vai fazer com que estejamos preparados e prontos para obedecê-lo, vai capacitar-nos para obedecer, para assim cumprir a sua própria vontade. Que Deus esteja fortalecendo a sua vida. Assim como Josué, muitos de nós também somos levados a circunstâncias em que nós nos deparamos com situações em que precisamos da presença de Deus. Não temos a presença de um mestre, não temos a presença de um professor, de um pai, de uma mãe, de um amigo por perto para nos dar aquela motivada, aquela impulsionada, mas temos Deus, temos a presença de Deus. E é a presença de Deus que nos capacitará a cumprir a vontade dele mesmo. É a presença de Deus que nos fortalecerá para, como Josué, estarmos prontos para essa caminhada. Que Deus te abençoe. Eu não sei quais os desafios que aparecem na sua frente e nas mais variadas áreas da nossa vida, mas se você estiver pronto para e com a presença de Deus, né, pronto pelo próprio Deus, capacitado pelo próprio Deus, então você pode ir à frente que Ele cuidará de você. Amém? Vamos orar e vamos pedir a Deus, capacita-nos para cumprir a sua palavra. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, não temas, é muito importante, ó Deus, no momento em que nos vemos sós e ainda com uma responsabilidade de seguir em frente. É aquele momento, ó Deus, em que alguns jovens, ó Deus, saem de casa e agora vão ter que lidar sozinho com a sua própria casa, com os seus próprios recursos, pagar as suas próprias contas. É às vezes, ó Deus, aquele adolescente, aquele jovem, ó Deus, que muda de escola ou muda, ó Deus, de um ensino médio para uma faculdade e agora é tudo novo, tudo diferente, o modo de estudar é diferente. Ó Deus, é aquele momento em que homens e mulheres saem de uma posição no mercado de trabalho e agora assumem uma liderança, ó Deus, uma supervisão, liderando, ó Deus, uma equipe e agora se veem numa responsabilidade grande. Senhor, são várias as situações, ó Deus, também dentro das igrejas, ó Deus, aqueles irmãos que nunca lideraram ministérios, de repente, ó Deus, são escolhidos, ó Pai, para estarem à frente de um grupo. Ó Deus, muitas vezes nos vemos assim, com a palavra de Josué sendo tão importante e necessária, aonde, ó Deus, somos convocados a sermos fortes e corajosos, mas estarmos alertas e tendo cuidado de olhar para a Tua Palavra, para que nessa liderança, para que nesse chamado sejamos bem sucedidos e assim prósperos em tudo o que fizermos. Por isso, ó Deus, com a Tua presença, nos ajuda a não ficar com medo daquilo que nós vamos encontrar pela frente,
mas sabendo que a Tua presença vai conosco, possamos ficar tranquilos e fortalecidos para continuar. Não com medo, ó Deus, e a timidez tomando conta, então enfraquecidos, envergonhados, venhamos a desistir. Mas em nome de Jesus, ó Deus, nos capacita para cumprir a Tua palavra. Porque se o Senhor não está conosco, ó Deus, não estaremos fazendo segundo a Tua vontade. Ajuda, Senhor, e abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, e não temas os desafios que são colocados para você. Aceite-os e peça ao Senhor, vai comigo, Senhor, que eu não quero ficar sozinho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.